Astrologia Cabalística, A Anatomia do Destino, por Roaring Kenton. Tradução de Maio Miranda, editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, caso já não o tenham feito. Caso gostem do trabalho que aqui é feito e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos para a manutenção do mesmo. Você poderá doá-los via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. E também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Terceiro, macrocosmo. A explanação que se segue é uma exposição do cenário cosmológico dentro do qual a astrologia funciona. No decorrer de todas as eras, as pessoas têm usado as 3 linguagens básicas da humanidade para elucidar a história de como a existência passou a existir. Alguns falam na forma de ações concretas, tais como edifícios, dança e ritual. Outros usam alegorias, explicando por meio da linguagem emocional do mito e pelas fantasias artísticas o surgimento, o florescimento e o retorno da existência à sua fonte. Enquanto que outros ainda descrevem este processo intelectualmente, montando complicados esquemas metafísicos que incluem a sutil influência recíproca das complexidades celestes na elaboração do impulso que as colocou em movimento pela primeira vez. Usaremos uma mistura das abordagens emocional e intelectual, começando com a noção mais universal, a de que antes da existência de qualquer coisa, havia o nada. Nada com N maiúsculo. Diz-se que Deus não existe. Isso é dizer que Deus está além da existência. Que antes que a existência passasse a existir, não havia nada. E que quando Deus o desejou, a existência emergiu do nada para alguma coisa. Esta única coisa, ou unidade, seria a sementeira de tudo o que viria a existir, o todo sustentado e mantido pela vontade de Deus. Se acaso Deus removesse a vontade de Deus, a existência desapareceria, e tudo o que estava contido nela voltaria para o nada. Contudo, a tradição nos diz que o propósito de Deus é que a existência não somente emerja, mas progrida, de modo que Deus possa contemplar o seu reflexo no espelho da existência, que é feita à imagem de Deus. A imagem de Deus não é Deus, embora possa refletir todos os atributos divinos. A imagem de Deus não é Deus, embora possa refletir todos os atributos divinos. Sendo assim, aconteceu, segundo nos conta a tradição, que os 10 aspectos básicos da divindade emanaram do nada e manifestaram-se. Esta alguma coisa foi a manifestação mais perfeita. Foi, é e será, por quanto tempo a vontade determinar que a existência exista, o eterno e imutável modelo sobre o qual estão baseadas todas as outras manifestações de menor importância. Na qualidade de divina, a perfeita imagem de Deus agiu como intermediária entre a divindade e os mundos inferiores que seriam criados. Esta primeira manifestação de princípios é o instrumento do poder divino através do qual a vontade de Deus expande o seu propósito. Chamado por muitos nomes em diferentes tradições, no Ocidente ele é conhecido como o mundo sem fim na cristandade e como o mundo de Azilut na Cabalá. Azilut é uma palavra hebraica com 2 significados, emanar e estar perto. Quer dizer emanar da divindade e estar perto dela. Na Cabalá, há um diagrama metafísico disto, o mundo mais elevado. Há muitos esquemas deste tipo em todas as partes do mundo, mas este é o mais usado no Ocidente. Nele, os 10 atributos divinos, ou princípios, estão colocados em conformidade com uma ordem definida.
Estes princípios dão origem às leis universais e estas leis dão origem a regras e regulamentos de menor importância, pois a hierarquia da sequência existe até mesmo neste mais perfeito dos reinos. Partindo de cima, de onde o todo emana, está o que é chamado de coroa. Este é o primeiro princípio, isto é, tudo o que entra em existência tem suas raízes na fonte única. É o lugar do equilíbrio. À direita está o atributo ou sefirá, conforme é chamado, de sabedoria, que representa o aspecto ativo do primeiro sefirá da coroa. Oposto a ele está o sefirá da compreensão, que representa o aspecto passivo. Estas são as 3 leis primordiais ou a trindade clássica, que dá origem à existência, sustenta-a e dissolve-a. A lei do está no topo, e a lei dos opostos está corporificada na sabedoria ativa e na compreensão passiva. Juntas foram a trindade encontradas em outras tradições. Esta tríade sobrenatural, juntamente com as outras que dela emanam, é constituída pelos controles que estabelecem a estrutura e a dinâmica que opera através de todo o universo. Os atributos inferiores estão todos eles sujeitos aos 3 primeiros princípios e colocados em ordem descendente nos pilares ativo, passivo e neutro da árvore da vida, conforme é chamado diagrama cabalístico visto na figura 3ª. Aliás, o livro é permeado de figuras, caros ouvintes. Para vê-las, por favor, adquiram-no. A princípio, os nomes parecem estranhamente escolhidos, mas com o tempo eles assumem um rico significado para qualquer um que estude profundamente a árvore da vida. Neste trabalho, nós não vamos penetrar muito fundo na natureza da árvore da vida, mas apenas esboçar o esquema geral para assim podermos ver como estes princípios são aplicados a mundos diferentes e assim perceber como o microcosmo ressoa em harmonia com o macrocosmo. O restante da árvore da vida é formado por uma série de tríades maiores e menores. Fora a mais elevada, a tríade superna, a maior é composta pelos princípios de compaixão, julgamento e beleza, que ocupam a zona média, e pelos princípios de eternidade, reverberação e fundação, que formam, com o reino situado no fundo, 2 tríades inferiores. A relevância da parte média superior e dos níveis do fundo torna-se-á evidente mais tarde, na construção do homem, que está baseado neste mesmo modelo. As tríades menores são aquelas formadas pelos caminhos, conforme são chamados, que ligam os sefirot, plural de sefirá, laterais. Que ligam os sefirot laterais. Estes definem os aspectos funcionais da existência, na qualidade de contrários à consciência das tríades da coluna central. Em analogia, eles são a inteligência inconsciente dos braços e das pernas, em contraste com a percepção consciente da mente e do coração de uma pessoa. De fato, na literatura cabalística antiga, era usado o símbolo de um grande homem para explicar as funções da esquerda e da direita e a vontade central ou divindade. Desta imagem perfeita originou-se a imagem posterior e mais inferior do homem celestial ou zodiacal, que é um espelho do seu Criador, num mundo mais inferior. Caros ouvintes, caso queiram aprofundar-se nessa comparação do homem com a árvore da vida, em relação a Sefirot, inclusive, etc., as partes do corpo humano sendo analisadas uma a uma, indico fortemente o livro Simbolismo do Corpo Humano, de Nick Suzinel, que está integralmente gravado aqui no canal. É um livro excelente para o aprofundamento deste trabalho que está sendo aqui falado. Dizem-nos que os mundos inferiores foram originados do primeiro mundo eterno, porque este era assim, tão imutável. Por ser ele um mundo perfeito, não havia movimento, e sendo assim não havia desenvolvimento ou espaço para a ação. Era um paradoxo. Além do mais, este mundo divino estava a apenas um passo da divindade. Então, segundo nos conta a tradição, no desejo de contemplar a si mesmo, Deus deu andamento à criação, a fim de que houvesse uma distância maior na qual Deus pudesse ver com mais amplitude a imagem de Deus. Assim, a criação emergiu do mundo perfeito de emanação divina. Este viria a ser um dos 4 mundos elevados
que tiveram sua origem nos 4 níveis existentes dentro do mundo sem fim. A criação é o começo do tempo. É o mundo que retira a existência da quietude perfeita da eternidade, levando-a para o desabrochar da flor cósmica, conforme é visto por algumas tradições, que leva todo o tempo para abrir e murchar, enquanto bilhões de criaturas passam através do ciclo do ano cósmico. A criação é o mundo onde as coisas começam a tornar-se, isto é, emergem do movimento do universo, como as folhas da primavera emergem das árvores do inverno. Todas as coisas trazidas para a existência são acontecimentos milagrosos na criação. Elas surgem porque a vontade do divino, operando através dos princípios ou sefirot de criação, traz uma ideia no mundo divino e transforma-a em manifestação criada. Assim, todas as coisas e criaturas movem-se com a correnteza do tempo, cada uma tendo sua estação numa escala cósmica. Outro aspecto deste mundo, deste segundo mundo, é que ele é penetrado pelo primeiro mundo, quer dizer, assim como a luz penetra o ar, assim a emanação ou divindade permeia o mundo de criação. Isto não somente significa a presença real da divindade em todos os lugares e em todos os tempos, mas significa também que no nível criativo há 2 conjuntos de leis que devem ser obedecidas, o divino e o cósmico. A consequência é que neste estágio o universo tem uma estrutura mais complexa e que este princípio é repetido em cada nível transcendente adicional. Para ilustrar, chegados a este ponto, podemos ver como o primeiro mundo é composto de princípios e o segundo de leis. Estas leis em si são compostas por princípios criativos que dão origem a leis, regras e regulamentos exclusivamente criativos. O resultado desta complexidade crescente é que há menos maleabilidade. Assim, por exemplo, agora há 2 fatores complementares de existência. De um lado, o sefirot de criação ativo e em expansão, e de outro lado, o sefirot de criação passivo e constritor. Esta noção está expressa nos 2 pilares exteriores da árvore da criação, que emerge da árvore da vida original de emanação, que está por trás e dentro das leis de criação. Do mundo de criação emerge um terceiro nível de existência. Na Kabbalah, ele é chamado de mundo de formação. Em outras tradições ocidentais, ele é conhecido como mundo astral, planetário ou sutil. É absolutamente diferente dos outros 2 mundos mais acima, pois, segundo se diz, sua natureza é fluídica, isto é, assume várias formas que depois abandona para assumir outras. Seu propósito está expresso na sua qualidade aquosa, tanto quanto na sua fluidez que encerra todas as formas, sempre imóveis de criação. Assim, as criaturas do mundo cósmico podem desenvolver-se no meio que também vai alterando sua forma à medida que o universo, que se expande e torna a encolher-se, passa através dos estágios ascendentes e descendentes de criação e evolução. O mundo de formação é chamado de mundo planetário porque é neste nível que os sutis princípios planetários operam. Eles não funcionam, como muitos acreditam, em consequência dos movimentos físicos e das posições dos corpos planetários, não. Estes corpos são, simplesmente, os focos materiais localizados no 4º mundo de existência, o mais inferior. De fato, a existência dos planetas é sutil por natureza e expressa os princípios sefiróticos do mundo mais elevado, situado no 3º nível ou nível astral de materialidade. Todavia, conforme os 2 mundos mais elevados permeiam este terceiro reino, verifica-se a presença de um número crescente de leis. Embora a densidade maior seja responsável por um mundo ainda mais complexo, este conjunto de leis é ainda muito rarefeito quando comparado com aqueles que compõem o mundo físico que está embaixo. Uma maneira de olhar para o mundo sutil, e nós podemos fazer isto, porque ele está dentro do alcance da consciência sensual e psicológica, é observar o clima de uma época. A história é a reação humana a esses sutis estados cósmicos em eterna mudança. As guerras e os períodos de paz vêm e vão,
o mesmo sucedendo com as épocas de grande expansão e de profunda depressão entre as nações. A cada dia, a massa média reflete o drama contínuo de grupos e indivíduos nesta ou naquela ruptura, desenvolvimento ou ponto crítico. A roda da fortuna beneficia este projeto ou deixa de favorecer aquele, traz lentas mudanças aqui e revoluções ali. Por toda a parte há a ondulação, a agitação e o fluxo e refluxo das marés de acontecimentos que vêm e depois se vão, às vezes inundando e outras vezes deixando secas grandes áreas da humanidade, enquanto em outros lugares, pequeninos grupos de pessoas são lançados para frente e para fora da corrente principal da história. Toda esta sutil atividade do mundo tem prosseguimento dentro dos ritmos gerais da natureza, que, exceto pelas crispações ocasionais dos terremotos e das tempestades, mantém um padrão notavelmente regular, enquanto o universo faz a volta lentamente em seu ciclo elemental. A diferença entre os dois mundos mais inferiores é a uma dimensão à parte. Os reinos mineral, vegetal e animal sabem pouco ou nada dos acontecimentos sutis e psicológicos que preocupam a humanidade. Do mesmo modo, a maioria dos homens não tem percepção do drama espiritual da criação, quanto mais do nível divino da existência. O mais inferior dos 4 mundos é o físico. Embora tenhamos que aprender a respeito dele a partir do momento em que nascemos, conforme cada ser humano tem sido obrigado a fazer desde que a humanidade veio para a Terra pela primeira vez, este mundo nos é bastante familiar. A essência do mundo físico é a influência recíproca entre a matéria e a energia. Estas são vistas nos 2 pilares laterais da árvore do mundo de ação, conforme ele é chamado na Cabalá. A matéria está à esquerda e a energia à direita, com a hierarquia de consciência mineral, vegetal, animal e humana subindo pelo eixo central. Considerado de uma outra maneira tradicional, o mundo físico pode ser visto como uma escada de pares de correspondências. Assim, a Terra faz par com os elementos. O reino da natureza relaciona-se em miniatura com os corpos orgânicos, o nível da Lua com a célula, os planetas físicos com a molécula, o Sol com o reino atômico, e o mundo estelar com a materialidade subatômica e com a energia da Via Láctea. Além do nível galáctico, existe o espaço maior, assim como além da fronteira subatômica do mundo físico, jaz o espaço menor, do nada elemental. Esta correspondência em cima e embaixo é um dos mecanismos de ressonância aplicados pelo macrocosmo sobre o microcosmo. Leis e regulamentos desse tipo formam a base da astrologia. Tomando os planetas como exemplo, podemos ver primeiramente como os princípios planetários existentes no mundo sutil que está em cima são manifestados no mundo físico que está embaixo, na energia em estado natural e na matéria densa dos corpos planetários reais, com os campos de força que os cercam conforme eles orbitam em torno do Sol. Fisicamente, estes planetas são compostos de formas e energias subatômicas, atômicas e moleculares, e sendo assim têm um efeito sobre os outros corpos compostos de materialidade e energia similares. Esta influência física recíproca é descrita com precisão pela lei de Newton, a lei de que tudo tem um efeito sobre todas as outras coisas. Todavia, a lei não se aplica somente a maçãs caindo no chão, à atração da Lua e à reação recíproca da Terra a ambas, mas ao efeito particular dos planetas que estão sobre a Terra e sobre todas aquelas coisas e criaturas na sua área e dentro da sua superfície. O Sol, para levar a correspondência mais longe, tem um efeito atômico distinto e provoca uma reação nos níveis atômicos da Terra e em seus habitantes. Foi registrado e observado, por exemplo, que o ritmo de maior produção nacional dos Estados Unidos coincide com o ciclo de radiação solar e com as manchas solares, de 11 a 22 anos. Sem termo de comparação, o nível galáctico exerce a mais sutil das influências. Dizem-nos que ela está relacionada com o grande ano galáctico, conforme a Terra muda sua posição em relação à Via Láctea. Na história da humanidade, esta flutuação cósmica se manifesta na forma de épocas de 2000 anos, sendo a atual época o mês galáctico ou era de Aquário.
O que foi dito ilustra muito bem a máxima como em cima, assim embaixo, tão frequentemente mencionada em doutrinas do passado. Examinemos agora o embaixo na natureza do homem, o microcosmo que imita a corrente de mundos interpenetrantes existentes nos 4 níveis diferentes de experiência física, psicológica, espiritual e divina, que ocupam numa pessoa a mesma localização no tempo e no espaço. Comecemos com o corpo físico, que na astrologia se manifesta como o ascendente.